semana passada iniciamos ali a primeira dispensação, né? E terminamos ela segunda-feira passada, né? A gente não vai retornar aqueles assuntos porque a gente precisa avançar um pouquinho. A intenção também não é ficar muito tempo nessas duas dispensações, porque elas já são um pouco mais conhecidas, né? Ou pelo menos mais comentadas, né? Essa inocência e consciência, como eu disse semana passada, ela é muito comum se ouvir nas mensagens, né? Nas pregações, quase sempre você encontra alguma coisa referente a esses dois tempos aqui, né? Essas dispensações. As outras talvez não sejam muito conhecidas, a graça sim, né? Nosso tempo e a lei também, mas essas outras não. Então a gente vai procurar assim, ser um pouco mais breve nessas considerações dessa dispensação. Mas antes de eu começar aqui, eu vou chamar o Juninho, porque ele está com os mapas ali de uma localização aproximada de onde era o Éden. Então, irmãos, presta atenção, não é a localização exata de onde estava o Éden. Com a referência do rio Eufrates e Tigre, que era um dos braços do rio que cortava o jardim, é possível ter uma pequena localização dali. Então, irmãos, aqueles irmãos que gostam de precisão, não tem como trazer um mapa preciso. É algo aproximado, né, daquilo que vai ser. Então, Juninho, você pode vir, por favor, aqui. Juninho vai estar, então, lendo Gênesis capítulo 2, versículo 10. Vocês abrem lá. Boa noite, irmãos. Como o nosso irmão Zé Luiz já tem comentado, a gente não tem uma localização precisa de onde era o Éden. E também a gente também não precisa saber exatamente onde que era o Éden. Isso não vai fazer diferença nenhuma para a gente. E também o estudo das Escrituras não precisa de uma comprovação científica. A gente crê pela fé, né, irmãos? Então, pedir para o nosso irmão Alfredo passar. Esses são os dois rios. Eu peguei uma imagem bem colorida para ilustrar bem. O roxo é o rio Eufrates, que corta ali o Iraque, a Síria, a Turquia. E o rio Tigre é o vermelho, que corta o Iraque e a Turquia. E entre esses dois rios existia a Mesopotâmia, uma cidade antiga que hoje não existe mais. A localização aproximada de onde era o Éden era entre o Iraque e o Irã, naquela onde está circulado ali em vermelho. Não sei se dá para os irmãos verem. E essa imagem é um documentário do History. E eu também não consegui achar esse documentário na internet, eu não consegui achar, para poder passar algumas informações que alguns cientistas também conseguiram obter. Ali conseguimos ver aproximadamente os quatro rios que saíam de um rio original que cortava o Éden, e a localização mais ou menos do Éden, né? Pode passar. Esse é o rio Eufrates hoje, né? A gente pode ver que ele é um rio bem grande, comprimento de quase 3 quilômetros de extensão, e a área dele é de 673 quilômetros cúbicos. Então é um rio bem grande. Pode passar. O próximo é o rio Tigre. O rio Tigre é um rio também bastante grande. Ele tem 2 quilômetros de comprimento e a área dele é de 375 metros cúbicos. E tendo essas comprovações, né, irmãos, a gente pode destacar, não que isso vai fazer diferença na nossa crença, mas a gente pode destacar a verificação da veracidade das Escrituras. Esses dois rios são citados em Gênesis a partir do versículo 10. Vou ler só o 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali dividia, repartindo-se em 4 braços.
Esses 2 rios já são bastante grandes. Imagina como é que era o rio que cortava o Éden, irmãos. Eu fiz uma comparação ali, meio aproximada também. Eu somei as 2 ali, multipliquei por 2. Mais ou menos, eles não eram bem divididos. Na Bíblia não diz isso. E volumetricamente o comprimento dele é mais ou menos parecido. Ele é parecido com o rio Amazonas, que a gente pode fazer uma comparação hoje. Então a gente vê a imensidão que cortava o Éden. Agradecer ao Juninho, porque isso nos ajuda muito a entendermos algumas verdades, né, irmãos, que a gente tem estudado. Então, uma coisa que é bom nessa apresentação desses rios aqui, desse mapa, que o jardim não era um lugar pequeno, né? Pelo volume desse rio, você vê, os 4 rios que saíam dali eram gigantescos, né? O Eufrates e o Tigre, está ali as fotos, né? Imagina, eram braços de um rio que saía do Éden. Então, o Éden, possivelmente, era como se fosse o Amazonas. Então, porque a gente tem uma ideia muito limitada de jardim, né? A gente pensa em jardim, em casa, em sítio, mas era uma coisa enorme. Então, isso nos ajuda em muitas coisas que a gente vai pensar hoje aqui. Muito bem. A gente esteve, então, considerando ali... aquele rio que está cortando ali o desenhozinho, né? Ele saía do Éden. Então, a gente vai estudar algumas verdades aqui, e eu queria só, de início, falar com os irmãos assim... É possível, irmãos, que que eu venha falar alguns assuntos que vocês já conhecem bem, até porque é uma dispensação muito conhecida. Então, qual a intenção disso? Porque a gente precisa passar por esses pontos bem conhecidos nosso, né? Mas esses estudos estão sendo gravados, né? E tem muitas pessoas já assistindo esses estudos. Então, por certo, muitas pessoas também que não são crentes, não são salvas. Então, eu creio nisso, que esse estudo vai alcançar também esse objetivo, né? Muitas pessoas serão salvas ouvindo esse estudo. E muitas pessoas também, irmãos nossos, estão ouvindo esse estudo que nunca ouviram esse estudo, né? E há pessoas também que estão com problema na sua vida espiritual, momento difícil na sua fé, e isso vai edificar os irmãos. Então, a gente vai falar alguns assuntos que talvez para nós, irmãos, seja bem compreensível e já conhecido, né? Mas é preciso a gente seguir essa sequência. Então, eu peço a compreensão dos irmãos, porque também a intenção é trazer o estudo para nós aqui também, mas alcançar mais pessoas. Então, já tem outras cidades assistindo, em Macaé eles já estão vendo, já notifiquei os irmãos de Teresópolis vão ver, e é possível que esse estudo chegue também, com certeza, a Portugal, né? Porque a irmã da Luide mora lá e ela acessa todas as programações da igreja aqui. A conferência missionária ela acompanhou todo. E lá ela vai compartilhar com outras pessoas. Então, tem muitas pessoas que não têm uma compreensão desses assuntos. Então, nós vamos falar coisas aqui que os irmãos já conhecem. Porque senão nós não vamos passar aqui 40, 50 minutos, e os irmãos vão achar um pouco cansativo ouvir coisas que já conhecem. Mas é necessário a gente seguir por esse caminho. Bom, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, e a leitura vai ser feita hoje em Gênesis capítulo 3. A gente vai ler todo esse capítulo, né? Gênesis capítulo 3, ele começa no versículo 1 e vai até o versículo 24. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento todos os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem, nós vamos feita a leitura. A gente precisa, então, entender agora que nessa dispensação agora da consciência, o homem agora ele não está mais naquela posição. Nós terminamos segunda-feira passada vendo a posição que o homem tinha e como ele era, né? Ele era puro e ausente de culpa, o homem e a mulher. Agora, nessa dispensação, o que nós vemos? O homem ele passa a ter a percepção nele do bem e do mal. Então, isso faz toda a diferença, isso muda toda a história da raça humana. Então, aquele homem puro... Então, a gente precisa lembrar o seguinte, quando ele sai do Éden, o homem está sofrendo uma queda, né? Ou seja, isso é aceitado por todos os comentaristas e por nós também, ou seja, o homem ele não tropeçou apenas, um tropeço você tropeça e pode levantar por si mesmo. Não foi isso que aconteceu com o homem. Ele sofre uma queda, ou seja, ele estava numa posição, ele sofre uma queda, e essa queda ela é fatal, ou seja, é mortal. O homem vai provar a morte física e espiritual. Então, vai mudar totalmente o quadro, a vida, né? Os projetos do homem, isso muda tudo com essa queda. Então, essa dispensação, ela é marcada, então, aqui embaixo, pela sepultura, né? Nós vemos lá um homem puro, um homem vivendo na presença de Deus, em comunhão com o Senhor, íntima comunhão, e agora, nessa dispensação, o que espera o homem é uma sepultura. Então, esse foi o resultado disso e muito mais. Agora, a gente precisa avaliar algumas coisas que aconteceram para levar isso a acontecer, né? Como foi todo esse capítulo 3, aqui tem grandes verdades, a gente talvez não dará tempo de apresentar tudo hoje, mas como foi, então, esse plano maligno de Satanás de atacar aquele casal. Então, ele tinha um projeto, ele tinha um plano para atacar aquele casal. Então, ele não só queria entrar no jardim, mas ele queria atacar Adão, Eva e toda a sua descendência.
Nós, né? Nós. De alguma maneira, nós somos atingidos por isso. Né? Todos nós temos dificuldade, problemas e doenças, e se o Senhor não voltar, iremos para a sepultura. Não vai ter jeito, né, irmãos? Querendo isso ou não. Quantos irmãos queridos que passaram por aqui, que a gente não queria que eles fossem, eles estão lá na sepultura com o Senhor, mas o seu corpo está lá. Enfim, ele atingiu. Agora, como foi esse plano? A gente vai estudar esse capítulo 3, algumas partes aqui, e a gente vai ver então que ele tinha um plano para fazer isso. Agora, observe, vamos ver o capítulo 3, o versículo 1. Nós vamos lendo com calma, para a gente observar alguns detalhes importantes, porque isso tudo vai fazer a diferença em tudo aquilo que nós vamos ver para frente. Olha só. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, preste atenção no versículo, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2, respondeu a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, preste atenção no versículo, disse a mulher, do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Irmãos, tem um ensino precioso aqui, eu queria pensar com os irmãos. Como é que a mulher ficou sabendo dessa ordem? Se você ler no capítulo 2, versículo 15, né, versículo 16, olha o que está escrito no capítulo 2 de Gênesis, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus dá essa ordem ao homem, vocês observam aqui na sequência do capítulo 2, que a mulher não tinha sido ainda formada. Não existia mulher no mundo. Deus está falando somente com o homem, Adão. Agora aqui, preste atenção, que a mulher sabe disso. Então, como a mulher soube disso, dessa ordem? Né? Olha, Deus não falou com ela. A mulher não é onisciente. Então, a lógica é, Adão contou isso para ela. O seu esposo contou isso para ela. Porque ela não era criada ainda. Não tinha sido criada quando Deus deu a ordem para Adão. Não é verdade? Ela não é onisciente, a mulher não é onisciente, ela não podia saber disso. Como ela ficou sabendo? Adão contou isso para ela. Agora, isso vai fazer toda a diferença, irmãos, nesse ataque de Satanás a eles. Né? Vocês observam o início do capítulo 3, olha só, Satanás começa a conversar com ela, e Satanás começa a conversa a partir desse ponto. Olha só, ora, a serpente disse, é assim que Deus disse? Né? É assim que Deus disse? Então, vamos pensar aqui em outro ponto importante. Olha, Satanás também não é onisciente. Só Deus é onisciente. Então a mulher ficou sabendo dessa ordem através do seu marido. Ele contou isso para ela. É a lógica do texto. Né? Eu posso fazer eu posso ter um ponto de vista em relação a um texto bíblico, mesmo que não esteja escrito isso aqui, desde que eu não venha alterar o sentido literal do texto. Então não está acontecendo isso, é a lógica do texto. Né? Se ela não foi criada, quando ela foi criada depois da ordem e ela não estava lá, foi o marido que contou. Agora, Satanás também, ele não é onisciente, só Deus é onisciente. Como é que ele começa a conversa justamente falando daquela ordem? Preste atenção no versículo. Olha, no capítulo 3. Ele começa aquela conversa com ela e diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, o que nós podemos concluir aqui? É que Satanás, ele ouviu Adão contar isso para Eva. E a partir disso, ele começa, então, o seu projeto, o seu plano para atacar aquele casal. Porque, observaram? A conversa dele começa justamente daí. Ele não é onisciente, então ele ouviu quando Adão contou isso para Eva. E isso, irmãos, realmente foi marcante.
né? Porque se Satanás ouviu Adão contar isso para Eva, é porque ele já estava vigiando aquele casal há muito tempo, né? Ele já estava vigiando aquele casal há muito tempo, antes de começar o seu ataque. Então, ele já tinha ouvido isso antes, de quando Adão transmitiu isso a Eva, e ele estava esperando o momento certo. Agora, a pergunta é, por que ele não atacou antes? Por que ele só ataca agora? É aqui o ponto importante de todo esse acontecimento. Nós estamos num momento crucial da humanidade, né? O homem está saindo do Éden, está saindo da presença de Deus e vai encontrar a morte, né? E o afastamento de Deus é a quebra da comunhão e tudo isso que nos atinge hoje. Então, por que ele não atacou antes? Esse é o ponto principal, uma pergunta que fica. Porque ele não atacou antes, irmãos. Por quê? Porque observa o capítulo 3, é muito conhecido nosso, mas a gente precisa ler o versículo 1 até o versículo 5. Eu vou ler, preste atenção. Vocês vão observar por que ele só ataca agora. Então, ele ouve Adão falar, ele sabe daquilo, a conversa começa a partir desse ponto. Então, ele começa a conversa, versículo 2. Respondeu a mulher, estão conversando, do fruto da árvore do jardim podemos comer, né? Mas do fruto que está no meio do jardim, disse o Senhor Deus, não comerei deles, não tocarei neles, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia deles comerem, os vossos olhos se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vocês observam uma coisa aqui interessante nesse texto? Que nesse momento, do versículo 1 ao versículo 5, não aparece o homem. Adão não aparece aqui. Só aparece Satanás e a mulher. Então, por que ele não atacou antes? Porque ele nunca tinha encontrado Adão e Eva sozinhos, separados. Ele já vinha observando o casal, porque ele ouviu Adão falar algum dia com Eva, e ele só começa o ataque àquele casal no momento que a mulher está sozinha. Vocês podem prestar atenção nesse texto, que Adão só vai aparecer a partir do versículo 5. E isso, irmão, com certeza não foi no mesmo momento. Veio Satanás, falou com Eva, Eva ficou sabendo daquilo, correu, tomou o fruto. Aquilo foi uma sequência de acontecimentos. É possível que ela ouviu, conversou com ele, no outro dia ela foi e o seu marido foram junto comer o fruto. Tudo indica, porque é uma narrativa e isso nos indica, então, uma sequência de acontecimentos. Então, vocês observam aqui que só começa a acontecer o ataque quando ela está só. E isso, irmãos, agora surge uma pergunta inevitável. Onde estaria o homem? Né? Onde estaria o homem do versículo 1 até o versículo 5? A Bíblia não diz, né? A Bíblia não diz, mas nós podemos supor que ele estaria trabalhando. É um pensamento que está fora do texto? Não. Deus o colocou no jardim para guardar e lavrar o jardim. Pode ser que na hora que ele estivesse lavrando o jardim, ele não pôde estar guardando o jardim. E nesse momento, Eva fica sozinha. E é aí que Satanás precisava começar pela mulher. E nós vamos ver por que ele começa, então, o ataque àquele casal pela mulher e não pelo homem. Então, a pergunta fica assim, por que, então, ele começa o ataque, né? Pelo homem? Essa é uma pergunta boa que a gente vai pensar um pouquinho mais para frente. Agora, vamos voltar agora a pensar no homem, Adão, né? E a sua decisão de sair dali. O pecado de Adão, o pecado que Adão comete, nós vamos falar do homem, ele está caracterizado de 3 pontos importantes, né? O primeiro é a descrença. Adão, o homem. Quando Adão peca, a primeira coisa que ele demonstra é a descrença. Por quê? Ele não creu na palavra de Deus.
O que Deus falou com ele? O dia que você comer, certamente você vai morrer. Quando ele decide em pecar, ele está falando, eu não creio na palavra de Deus. Não creio. E isso é uma sequência de erros que vai levar esse homem a comer o fruto. Porque o primeiro passo é não crer. Depois ele vai ser negligente. Ele é descrente, depois ele vai ser negligente. Por quê? Toda a sua responsabilidade, né, tudo aquilo que ele tinha ali de responsabilidade, ele vai negligenciar aquilo. Ele não vai fazer caso daquilo. Negligência é isso. Ele não fez caso absolutamente de tudo aquilo que ele tinha de responsabilidade e de posição. Então veja que um abismo vai chamando o outro, né? Ele não crê na palavra de Deus. Deus falou, você vai morrer. Eu não acredito nisso. Na sequência ele vai ser negligente. E ele vai consumar isso como? Na desobediência. É quando ele come o fruto. Então, esses três aspectos do pecado de Adão atingem ele no corpo, alma e espírito. Ou seja, quando ele não crê, isso está ligado ao espírito, é atingido, né? Quando ele é negligente, é uma ação, está ligada à alma. E quando ele vai comer do fruto, isso é um ato físico, está ligado ao corpo. Então, é consumado o pecado em Adão no corpo, alma e espírito. Ou seja, na descrença, na negligência e na desobediência. Então, o pecado de Adão ele se apresenta com esses três aspectos que estamos aqui. Agora, com isso, ele traz para ele também um agravante, né? Depois que ele é descrente, negligente e desobediente, e come do fruto, ele vai agravar o seu pecado em 3 pontos importantes também. Primeiro, ingratidão. Depois que ele peca, ele é um homem ingrato. Por quê? Tudo que o Senhor deu a ele, os bens, os benefícios, as bênçãos, as posições, tudo, ele despreza tudo aquilo. Isso é o quê? Ingratidão. Coisa triste, né? Ingratidão é algo muito triste. Então, imagine nós ficamos tristes como alguém age com ingratidão conosco, imagine Deus, né? Ele foi ingrato ao Senhor, isso é um agravante. Agora, segundo ponto que foi agravando, né, uma sequência de erros, ele foi infiel a Deus. Por quê? Ele era amigo íntimo de Deus. Ele tinha quem era o seu melhor amigo de Adão? Deus. E quando ele decide pecar, ele arruma um outro senhor, que é Satanás. Então, o que ele faz? Uma infidelidade com seu amigo, com seu melhor amigo, né? Ele é uma infidelidade. E tem outro agravante, ele vai ser irresponsável. Então, uma pessoa que pega todos esses bens que Deus deu, né? Todas essas bênçãos todas, e joga fora, é irresponsável. Está vendo? É um agravante que veio com o pecado de Adão. E, lamentavelmente, né, irmãos, foi isso que nós herdamos, né? Agora, alguém pode pensar então, mas por que Deus criaria alguém para seguir esse caminho, né? Criar um ser destinado a isso? Não foi isso que aconteceu. Deus não cria o homem com esse destino trágico, né? Dele sair do Éden e entrar nessa dispensação agora e encontrar a morte. Não é isso. O homem, ele foi criado com um livre arbítrio. E o que é isso, né? É a resolução dependente só da vontade. Ou seja, Adão, a decisão que ele toma, resolução é uma decisão, né? Está firmada só na sua vontade, ou seja, ele desejou, ele mesmo, em pecar. Isso, irmãos, vai ser determinante em tudo que nós vamos considerar o homem e a mulher. Então, nós estamos tratando de Adão. O homem, ele decidiu, ele escolheu, foi a vontade dele de fazer isso. Porque nós vamos abrir, ver alguns textos aqui, e a gente vai perceber algumas verdades aqui. Bom, quando ele faz isso, ele toma essa decisão, por quê? Foi um ato de decisão de Adão. Porque Adão não estava num processo, irmãos, né?
Adão não estava num processo para ser perfeito ou puro. Porque se fosse assim, Deus seria injusto. Imagina um ser, né? Ele criasse Adão, botasse ele no jardim, e Adão está vivendo um tempo ali, aprendendo, né? Adquirindo conhecimento para depois ser aprovado puro. E ele não alcança esse nível. E aí Satanás pega ele. Não foi assim. O homem já foi criado puro. A gente precisa entender isso, né? Porque senão a gente vai entender. Então, ele não teve culpa se fosse um processo, mas não foi um processo. Quando ele peca, ele está puro, ele está santo, e ele decide, trágico isso, né, irmãos? Ele decidiu, né? O homem, o ser humano, decidiu em sair daquela posição. Então, a gente vai ver claramente isso depois, em outros versículos para frente. Até quando o Senhor vai inquirir deles e vai procurá-los, isso está aqui comprovado, né? E a resposta que eles vão dar para o Senhor vai ainda confirmar isso que está aqui, né? Então, o que acontece com ele? Abriu seus olhos. E quando Adão abre os seus olhos, ele percebe o seguinte: ele não pode ser mais a imagem de Deus. Ele não pode ser mais a imagem de Deus, né? Ele está diante de um Deus santo, ele está com a comunhão quebrada, né? E assim nós vemos o homem mergulhar agora. Essa é a condição do homem hoje, agora no pecado. Um texto que nos ajuda bem isso, né, é Efésios capítulo 2, de 1 a 3. Alguém lê, por favor. Vai nos ajudar bem a entender, então, agora como é que o homem se encontra. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Esse é o estado de Adão e o nosso também, do homem sem Cristo, né? Então, ou seja, veja a posição que o homem tinha e o estado que ele se encontra agora. Só em Cristo nós vamos poder um dia alcançar de novo aquela posição. Então, nós entramos agora na consciência com esse quadro triste, lamentável, né, de tristeza e de morte, né? Esse é o quadro agora. Agora, o Satanás ele continua o seu projeto, o seu plano. Ele tem um plano, então, agora de invadir aquele local e levar aquelas pessoas que estão ali, aquele casal, a pecar. Ele tem um projeto de ataque, né? Ele tem um plano e ele vai colocar ele em ação. Agora, o que Jesus fala, então, desse inimigo? Eu vou citar aqui, não precisam ler. Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo 10, Jesus falou assim dele, né, de Satanás. Ele disse assim: olha, o ladrão vem somente, tão somente, para matar, roubar e destruir. Então, irmãos, nós não podemos ser ingênuos e distraídos. Todas as vezes, absolutamente, todas as vezes que Satanás investir contra nós, o alvo dele, o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Ele não tem mais nada como alvo. O objetivo dele é matar, roubar, destruir. Jesus que falou isso. Então, ele fala do ladrão ali, e a figura ali do ladrão está representando Satanás. Então, quando ele vai para o jardim, quando ele ouviu a conversa de Adão com Eva, quando ele entra ali, a intenção dele era matar, roubar e destruir. E, lamentavelmente, ele conseguiu, né? Ele conseguiu o seu êxito. Prova disso, estamos aqui hoje sofrendo alguma coisa por consequência disso, né? Então, ele alcançou, lamentavelmente. Agora, nós vamos ver como ele conseguiu isso, né? E como o homem deixou que isso acontecesse, né? O homem, Adão, né? Então, o que ele usa? Ele usa uma estratégia. O que é uma estratégia? Aqui nós temos nosso irmão Rosalvo, que é um militar, e alguns irmãos que já tiveram no exército. A estratégia ela é a arte de planejar um plano de ataque, de guerra. Então, ele vai elaborar um ataque,
né? Ele tem uma estratégia para destruir aquele casal. É isso que nós vamos ver. Por que, então, lembra que nós lemos lá que ele começa a conversa com Eva, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 2, 3, 4? Por que ele não começa a conversa com Adão? Isso é importante, irmãos, né? Esses pontos são importantes. Por que Satanás não começou, então, a conversar primeiro com Adão? Porque ele foi posicionado, né? Capítulo 2, eu vou ler os versículos, os irmãos já conhecem, mas esse estudo está sendo gravado e muitas pessoas não conhecem esse texto, e isso vai ajudar muitas pessoas a tirar algumas dúvidas e talvez até crer no Senhor Jesus como Salvador, né? Capítulo 2, versículo 15. O Senhor tomou o homem, o pôs no jardim para o lavrar e o guardar. Ele sabia, Satanás sabia, que o homem estava posicionado e tinha uma autoridade delegada por Deus para guardar o jardim. Ele não iria começar pelo guarda, não é? Ele não ia começar o ataque pelo guarda que estava posicionado e com uma ordem direta de Deus. Ele não ia fazer uma coisa dessa. É claro. Então, por que ele começa pela mulher? Não é? Surge essa pergunta. Se ele não começou o ataque pelo homem, por Adão, por que ele começa então pela mulher? Pode surgir muitas perguntas, muitos pensamentos, muitas opiniões, mas a resposta é simples. A mulher não tinha essa autoridade. Simples. Essa autoridade de guardar o jardim foi dada ao homem. Ele sabia disso. Se eu começar por Adão, ele me expulsa daqui. Eu preciso começar então um ataque pela mulher, porque ela não tem essa autoridade. Então, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, ele encontra, então, em algum momento ali, Eva sozinha. E é aí que começa o ataque. Irmãos, isso tem um ensino muito profundo para nós, né? Nós poderíamos aplicar isso na igreja, até mesmo nas famílias, né? Eu creio que pode se aproveitar até esses pontos para o mês da família, né? Nós não vamos caminhar para esse lado. Mas aqui tem um ensino precioso disso. Até hoje, irmãos, né? Satanás continua com o mesmo esquema de ataque, né? Ele muda a roupagem, ele bota uma maquiagem diferente, mas o projeto dele é o mesmo. O alvo dele é o mesmo. Não é à toa, irmãos, que nós temos visto crescer muito o ataque à figura masculina, não é? Vocês observam uma coisa, há um tempo atrás, por exemplo, os sequestradores, né, eles pegavam algum membro da família, né? Mas existe quadrilhas especializadas em sequestro. Eles viram o seguinte, que de alguma maneira ficava o pai em casa ou o avô, e eles conseguiam conduzir aquela negociação. Eles pegam agora o avô ou o pai, porque são os mentores da família. E a família toda vai se desmoronar. É mais fácil pegar o dinheiro. Porque aquela pessoa que está ali para equilibrar a situação está na mão deles. Isso é o quê? Uma estratégia do diabo, não é? E outros casos que nós temos visto nesses dias, não é verdade? Um ataque direto de Satanás em tirar a figura humana do homem, né, masculina, da família, da igreja e da sociedade. Por quê? Ele sabe disso, que essa verdade continua na Escritura. Não é? Ele sabe disso. Então ele começa pela mulher, porque ele sabia que ela não tinha essa autoridade de guardar o jardim. Irmãos, isso aqui tem um ensino precioso, a gente não vai entrar por essa verdade. Agora, observe uma coisa interessante nesse versículo. A gente ainda está aqui no capítulo 3, do versículo 1 ali, a gente precisa avaliar uma coisa que acontece com a mulher, então, quando ela começa uma conversa com Satanás. Preste atenção aqui, no versículo 3. Ela está falando com Satanás. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ela está contando isso para Satanás. Satanás já sabia disso. Ele está invertendo a palavra de Deus. Preste atenção nisso. Ele está torcendo a palavra de Deus. Não comereis dele. Eva está falando com ele. Nem tocareis para que morrais. Vocês observaram aqui? Eva, ela fala uma coisa que Deus não tinha falado.
Deus só falou com Adão, olha, não comereis do fruto. Ele não fala que não podia tocar. Vocês observaram aqui que ela acrescenta isso? Ela fala, nem tocareis. Quando Eva faz isso, irmãos, é porque ela já tinha sido atingida pelo veneno da serpente. O que acontece com Eva? Eva, ela distorceu a palavra de Deus. Deus não falou isso. Deus falou, não pode comer do fruto. Mas aqui no capítulo 2 e no versículo 17, Deus não falou isso. Falou, você não pode comer. Mas não disse que não podia tocar no fruto. Ela já fala com a serpente. Quando isso acontece, o que Satanás está levando à mente da mulher? Nós estamos pensando agora na mulher. O plano dele é o quê? Levar dúvida à mente da mulher. Ele precisa que a mulher fique com dúvidas em relação à palavra de Deus. Ela está sozinha, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Adão possivelmente poderia estar trabalhando, porque era uma das funções dele. E ele procura, então, levar dúvida à mente de Eva. Ele consegue, né? Quando ele faz isso, observe que ela já começa a distorcer a palavra. Então, quando ela distorce a palavra, isso fica claro, então, que ela já tinha sido atingida pelo veneno da serpente. Agora, uma coisa interessante, vocês observem isso. Ela já está atingida pelo veneno, mas os seus olhos não abrem. Vamos prestar atenção nisso, que isso é importantíssimo. Não abre os olhos de Eva, né? Mas ela já está atingida pelo... Então, o que é uma distorção? Eu queria pensar com os irmãos. Irmão, distorção é um defeito de visão, né? Ou seja, esse revestimento da parede aqui, ele foi feito de madeira, estão colocados no sentido em linhas retas. Quando você tem uma distorção, isso é um defeito de visão, você olha para essas linhas e não consegue vê-las retas, você vê com curvas. Então, quando isso acontecer, você está com uma distorção, você está com um problema de visão. Então, Eva agora não consegue ver mais a palavra de Deus como ela é. Porque a dúvida que Satanás põe no seu coração gera em Eva uma distorção. E ela não vê mais a palavra de Deus reta, ela vê com curvas. Irmãos, isso aqui é profundo demais, né? Eu queria tirar um ensino prático aqui para nós nesses dias. Ou seja, irmãos, isso tem acontecido, esse ataque continua, né, de Satanás. Vocês podem observar que ao longo do tempo, né, você volta um pouquinho atrás, não precisa voltar muito tempo, né, nas igrejas. Os irmãos viviam em comunhão com o Senhor, havia um testemunho vivo dos crentes, né? Havia conversões genuínas, e os irmãos usavam essa palavra aqui daqui, né? A versão que eles usavam, essa versão atualizada, né? Corrigida. E os crentes viviam num testemunho tão profundo que ao passar na rua as pessoas diziam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. As conversões eram genuínas. Os irmãos mais antigos sabem do que eu estou falando. Eram irmãos que quando orava, né, Deus ouvia a oração dele. Nós temos testemunho disso aqui. Observe, você tem que ser um pouquinho observador, irmãos. Eu sou um pouquinho, né? Um pouquinho só. Ao longo do tempo, de uns tempos para cá, você observa o seguinte, você lê as Escrituras, você ensina as Escrituras, e alguém diz, mas é assim mesmo? Porque tem uma nova versão, né? Eu tenho procurado algumas referências, isso tem crescido muito. Eu não sou contra ou você buscar, pesquisar, se informar. Mas observe o que está acontecendo. Não está havendo um progresso. Pelo contrário, as igrejas estão ficando cada vez mais mundanas. O testemunho caiu muito, irmãos, lamentavelmente, né? O testemunho cristão nesse mundo caiu muito. E as informações aumentaram muito.
As informações aumentaram muito. Agora, o que está acontecendo? Você precisa conhecer a fonte. Né? Da onde você está tirando as informações. Você pega o celular, eu estou falando aqui, você pode acessar aí agora e achar um monte de comentário aqui de Gênesis capítulo 3. Tá? De pessoas que são doutores nas Escrituras. Agora, você conhece a vida dele? Você já reuniu com ele? Você conhece a família dele? Aonde ele mora? Não conhece. Aí você diz, mas é assim mesmo, Zé Luiz? Tem uma outra versão, tem outra explicação por isso. E nós estamos vendo um declínio no testemunho da igreja. Então, isso que acontece, né? É isso que acontece. Ele leva a dúvida ao coração de Eva. Com uma dúvida em relação à palavra de Deus, ela vai distorcer a palavra. Com a palavra distorcida em seu coração, ela não vê a palavra como ela é mais. E ela acrescenta. Deus não falou isso. Ela fala assim, olha, nem podemos tocar no fruto. Satanás falou, peguei ela. Né? Agora é por aí que eu vou começar. Eva está com dúvida, distorceu a palavra e eu vou começar por aí. O ataque a esse casal vai começar exatamente. Qual é o próximo passo? Então ele percebe, né? Ele percebe que a mulher está com um problema e esse problema é divisão. Satanás percebe, agora ela tem um problema. E o problema dela é distorção. Ela não consegue ver mais a palavra de Deus como é. E o ataque vai começar exatamente por aí. A gente tem mais só um pouquinho de tempo ali. É possível que, com certeza, não dará para acabar tudo, irmãos, mas eu não pretendo estar correndo para a gente não estar atrapalhando aqui a sequência. Então, segue o ataque mortal. Satanás fala a mentira. Observe, então, o que ele fala, então. Então, a serpente, versículo 4, ele está conversando com a mulher ainda. A serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Por que então ele vai falar isso com tanta firmeza para Eva? Porque ele já sabia que ela estava com a visão embaçada. Já havia dúvida no seu coração. Ou seja, o efeito do veneno já tinha atingido ela. O veneno já tinha atingido ela. E ela já estava parada com aquilo paralisou Eva. Ela não conseguia ver mais a palavra de Deus como ela é. Então, o que ele faz? Ele fala uma mentira com um tom de verdade. Né? Com um tom de verdade. E os jovens ainda falaram alguma coisa interessante domingo, eu concordo com eles. Né? É possível que ele tenha até imitado um pouquinho a voz de Deus, a tonalidade da voz de Deus, não duvido disso. Né? É possível que ele tenha feito isso. Isso ele pode fazer. Né? É possível que ele tenha até imitado um pouquinho o tom de voz de Deus. E com isso ele fala uma mentira com um tom de verdade. Irmãos, ensino prático. Né? Tomem cuidado. Quando em nosso coração, na nossa mente, surgir esse pensamento, mas será que é assim mesmo? O que pode nos parecer, irmão, uma virtude em investigar alguma coisa, nós podemos estar buscando alguma coisa extra à palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com Eva. Né? Foi isso que aconteceu com Eva. Pode ser. Satanás esteja soprando no nosso ouvido, ou seja, não é assim as Escrituras, não é assim que o pregador falou, não é assim que aquele irmão orou, não é assim o ensino bíblico. E você vai pensando que é uma virtude em buscar isso. E é Satanás que está te induzindo a ir um pouco lá. E você não volta mais. Essa é uma verdade. Então, irmãos, nós estamos terminando ali. Então, nós terminamos aqui. Ele fala uma mentira com um tom de verdade. E qual tem sido hoje em dia os tons que Satanás tem usado, né, para colocar uma mentira diante do povo de Deus? Intelectuais. Né? Hoje em dia as pessoas querem ouvir uma pessoa intelectual. Então ele pode errar, ele pode falar a maior mentira, mas se ele tiver faculdade de pós-graduação, for um doutor, as pessoas ouvem ele. Ele está te levando para o abismo. Tome cuidado com isso. Avalie as entrelinhas. Né? As pessoas que têm um carisma, já viu isso? As pessoas querem pessoas carismáticas, não é?
Pessoa que consegue chamar a tua atenção, ele fala 1 hora e você quer ouvir 2 horas. Né? Preste atenção nisso. Né? Satanás pode estar usando esses tons, né, para levar uma mentira. Irmãos, isso é muito sério. Foi assim e tão somente assim que ele conseguiu esse ataque. Nós vamos ver agora, então, na próxima semana, se o Senhor permitir, outros meios que ele usou para atacar aquele casal. O Senhor nos abençoe. Amém.